E vou começar por dizer que não deixei os cofres do Estado vazios. Há coisas que devem ser entendidas. Quando a gente diz encontrei os cofres vazios, ninguém está a querer dizer que encontrou zerados. O vazio não é sinônimo de zerado. Nessa altura, mais de 15 mil milhões de dólares o Estado tinha nas contas do BNA, o Banco Nacional de Angola, como reservas internacionais líquidas. Não é uma substituição fácil, nem tampouco me parece uma substituição possível. É apenas uma substituição necessária. Por que razão o MPLA, em 1979, decidiu escolher José Eduardo dos Santos, um jovem de apenas 37 anos, para substituir o tão temido, imbondeiro Dr. Antônio Agostinho Neto? Por que razão, havendo lá outros jovens, outros senhores com muito mais experiência no partido e não só, e também em idade, decidiu-se escolher José Eduardo dos Santos? A verdade é que o senhor José Eduardo dos Santos, na altura, aos 87 anos, falava russo fluente, falava francês, falava inglês e era ministro das Relações Exteriores. Tinha experiência vária em diferentes países, tinha amigos e conexões várias na Rússia e não só. Era formado em engenharia de petróleo e o país era dependente de exportação de petróleo. O país precisava de alguém que pudesse falar russo, porque o país era socialista. Portanto, José dos Santos ganhou na loteria. Teve a sorte. Se aqui acreditamos que a sorte é o momento em que eu me preparo e o momento em que a preparação cruza a oportunidade. Ele estava preparado, era a pessoa mais elegível, porque o partido estava já quase que dividido e o partido precisava de eleger alguém que não pudesse dividir o partido. Alguém que tivesse menos poder, sem nenhum lado no partido, sem nenhuma ala no partido, e assim pudesse claramente ser fator de conexão, de união, de coesão no partido. José dos Santos, enquanto ministro das Relações Exteriores, com muita experiência a nível internacional e falava idiomas vários, que era também formado na Rússia, e também já era de cariz socialista e leninista, ou marxista-leninista, claramente foi a pessoa perfeita para ser eleita presidente de Angola. A idade naquele momento foi esquecida. Segundo os mestres, a idade vem com o tempo. José Eduardo dos Santos governou Angola durante 38 anos, 27 dos quais em guerra e 11 dos quais em paz. Segundo a literatura política, é muito mais fácil governar um país em tempo de guerra do que em tempo de paz. Porque em tempo de guerra, tu só tens duas preocupações: pagar salários e alimentar a guerra. Em tempos de paz, você precisa de fazer investimento, compra, venda, formar, evitar e arquitetar. Há muitos problemas. E tem mais, em tempo de guerra, você pode ser autoritário. José dos Santos chega ao poder em 79 e em 1980, Angola enfrenta uma das piores crises. E porque hoje falaremos aqui do eduardismo, a primeira lição de 79 ao eduardismo é a seguinte: prepara-te para a sorte. Eduardismo aqui vamos considerar como sendo uma corrente filosófica, cultural e política, um modus operandi, um comportamento de um ser humano que foi único em Angola. Não há nenhum outro angolano igual a Zedu, que tenha um currículo, uma história igual a de Zedu. Não há nenhum outro angolano que teve tanto poder em Angola como teve o presidente José Eduardo dos Santos. Foi único. Como ele, naquele tempo, naquela altura, havia mais jovens formados em engenharia, mais jovens que falavam russo e inglês, não são, mais jovens que tinham o seu perfil, mas ele foi o escolhido. Por isso, aqui decidimos falar do eduardismo, por ser um fenômeno escasso. Assim como há uma semana aqui falei do savimismo, que lhe convido a ver também o vídeo. Hoje falaremos do eduardismo, o que claramente podemos aprender com o eduardismo. A primeira lição de 79 ao eduardismo é: prepara-te para a oportunidade, porque assim como Zé Du estudou, aprendeu línguas e entregou-se ao partido, não demorou para que pudesse viver e a oportunidade de poder governar Angola e ser escolhido no meio dos leões no partido, ponto. E tem mais, ele foi escolhido também porque era aquele que não tinha poder nenhum no partido e que não dividia o partido. Ele chega ao partido e consegue unir o partido em seu nome. E tem mais, nos anos 80, Angola vivia um período de caos, economia centralizada, guerra no país,
importação massiva, uma dependência à Rússia e a Cuba, e Angola decide, um ano antes do fim da Guerra Fria, 1989, Angola decide abrir-se à economia de mercado e convida o FMI para poder ajudar Angola a diversificar a economia. O FMI realiza em Angola uma das piores medidas econômicas que podia haver. Angola estava em guerra, não tinha produção nenhuma, o FMI decide que Angola pudesse desvalorizar a moeda, remover subsídios vários, e com a moeda desvalorizada, a importação ficou muito mais cara, e com o fim de alguns subsídios, de meio algumas ajudas sociais do governo angolano, a população angolana que vivia um sistema centralizado. Você imagina a população comunista, onde o Estado era dono de tudo, e dava tudo, havia armazém de comida e não só, o Estado dava comida às pessoas. O governo decide de um dia para o outro acabar com tudo isso. A população dependia do governo para comer. E claro, isso criou um grande caos. O FMI chegou a Angola, aplicou medidas europeias sem contar com a realidade atual de Angola. O erro do eduardismo é não travar medidas europeias do país africano em guerra. Ou seja, não colocar também em pastas de economia e finanças pessoas formadas em economia e finanças no país, pelo menos em África. Segundo os historiadores, o país na altura não tinha quadros formados em economia. Confiou-se bastante no FMI, adotou-se essa medida assim e Angola ficou aos rastros. Aquela medida de 1980 é a mesma que Angola aplicou agora em 2025. Mas hoje Angola tem jovens formados em economia, em finanças, pessoas formadas em melhores universidades do mundo, mas estamos a adotar as mesmas medidas do FMI sem caracterizarmos nossa realidade socioeconômica. Este foi um dos maiores erros do presidente angolano, quando larga o comunismo, o marxismo-leninismo e tenta abraçar o capitalismo de uma forma abrupta. E muito mais com o apoio de alguém que vem da Europa, onde as condições socioeconômicas são claramente diferentes. Como lição do eduardismo, não tome nenhum passo que exija especialização sem teres alguém do teu lado que seja nisso especializado. Se essa medida exige que existam ali especialistas nacionais, não faça isso só com os estrangeiros. Ponha os teus e ouça primeiro os teus, porque os teus conhecem claramente o seu sofrimento. Em 92, Santos consegue um acordo com o presidente Jonas Savimbi e realizam eleições em Angola. Conseguiu, o jovem de 30 anos, levar o país de 79 a 82 e realizar eleições. Conseguiu, claro, forçado por Jonas Savimbi, a deixar o sistema partido único, marxista-leninista, deixar o socialismo, quase comunismo, e abraçar o multipartidarismo em 92 e realizar eleições. Lição: seja flexível às mudanças. Você chega ao poder quando o país está totalmente comunista, socialista, o povo depende do Estado. Durante a caminhada encontra as barreiras várias, o UNITA surgiu e pressionou o MPLA. E o eduardismo aqui nos ensina a sermos flexíveis, aceitar a pressão exterior e realizar eleições. Porque se fosse rígido, a guerra seria muito mais intensa. Foi intensa, mas seria muito mais intensa do que se não realizasse eleições. Tanto que, durante as eleições, houve uma pausa, apesar de que o MPLA, mesmo ter ganho não com a maioria, a UNITA não aceitou resultados, exigiu as segundas voltas. Nós Savimbi, falei do mesmo no último vídeo, podes ver esse faz favor, a sua reação face 92, ok? Estamos aqui a olhar as duas fortes personalidades, são únicos em Angola, nesse Savimbi e Isidoro dos Santos, ok? Um diz que eu ganhei e ponto final diz que você não ganhou algumas segundas voltas. Eu não vou à segunda volta, então vamos à guerra. Eram homens muito fortes, não temidos e claramente merecem aqui a nossa reflexão e também o nosso estudo. Eu quero amanhã que os angolanos, assim como nós lemos hoje, estudamos hoje, analisamos hoje os textos de Napoleão, os textos de Sun Tzu, os textos de Maquiavel, os textos de seja lá quem for, também gostava que amanhã pudéssemos estudar a filosofia africana na nossa realidade, segundo os nossos políticos e não só. Ponto. Em 94, Angola tenta um acordo de paz, o acordo de Lusaka, que também fracassa. Os homens são fracos às palavras, porque claramente há muitos outros intervenientes no país. Angola não estava só a lutar entre Angola e entre a UNITA e o MPLA. Havia ali a África do Sul, havia ali a Cuba, havia ali a Rússia, havia ali a América. Portanto, a lição aqui do eduardismo é: se há problemas em casa, não permitas que entrem intervenientes. A guerra em Angola só durou o que durou por causa de intervenientes estrangeiros. A Rússia, não é que a Rússia queria vender-nos as armas, não é que a América queria vender-nos, não. Estávamos na Guerra Fria.
Na Guerra Fria o mundo estava dividido em dois blocos, ou você é morno ou você é quente, ou você é frio ou você é quente, não há mornos. Logo, em 2002, fim da guerra, com a morte de Nesta Savimbi, ok, José dos Santos começa uma nova fase da sua vida. Tem os bônus da paz. Todos os anos de guerra que ele governou, que são os anos mais fáceis de governar, porque você só precisa de alimentar para a arma da guerra e pagar salário. Angola já teve momentos difíceis, não conseguiu pagar salário. Em 89, quando tentou aplicar de imediato o sistema capitalista, José dos Santos aqui começa a sua nova história. O libertador, o arquiteto da paz, começa a ganhar a oportunidade de ouro para cimentar o seu legado. Mas há duas coisas que mudam qualquer ser humano: o poder e o dinheiro. De 79 a 2002, Angola não tinha muito dinheiro. Angola tinha preço de petróleo a bairar em $10 a $35. Tinha uma moeda desvalorizada, uma importação completa. Angola não produziu nada, porque o país estava em guerra. Não se produz nada, não se produz fábricas, nem carros, nem estrada em fase de guerra. Então, Zé Du não governou Angola de 79 a 2002. Geriu a guerra no país. Ele só conseguiu vencer a guerra porque nós assim morreu. E morreu por questões que também aqui já explicamos imensas vezes. O eduardismo teve a oportunidade de terminar a sua história em cheio. Mas porque o poder e o dinheiro corrompem a nós e os nossos, em 2008 surge a oportunidade de ouro. O preço do petróleo explode de 35 para $100 o barril. Angola começa a ganhar muito dinheiro, Angola começa a entrar muito investimento, muito estrangeiro, chega a China e, mesmo com muito dinheiro que nós estávamos a ganhar, Angola decide realizar um acordo de exploração, dívidas, não é? Mas entrou com contrapartida a exploração de recursos naturais angolanos versus petróleo. Isso foi uma das piores decisões do governo angolano. Aqui o eduardismo comete o mesmo erro que cometeu em 89 quando chamou o FMI. Porque em 89 o país não tinha condições de passar pelo capitalismo e em 2004, 2008, o país não estava mais em condições de poder aqui dar como bandeja a exploração de recursos naturais. Podia pagar com dinheiro porque Angola estava no boom, estava a explorar muito petróleo, o petróleo estava muito alto. Enquanto a Europa, a América definhavam na crise, Angola estava a jorrar muito dinheiro. E com isso, perdeu-se o controle da equipa toda administrativa, focou-se nos interesses pessoais. Acredito que os homens falham, é normal, os homens erram, é normal. E o período mais bom da história de Angola, de 2004, 2008, 2014, o boom de Angola, que se fez é apenas investimentos no betão, estradas, tudo descartáveis. Porque o presidente perdeu, infelizmente, o controle da sua própria administração. Em 2010, alterou a Constituição, encheu-se de muito poder, e porque o poder e o dinheiro corrompem, o presidente não teve olhos nos problemas sociais da Angola. Lição do eduardismo: quando perceberes que tens muito poder, mas muito poder mesmo e muito dinheiro, está na hora de descentralizar o poder. Angola devia realizar autarquias em 2008 para que o presidente João Lourenço Santos não tivesse tanto poder e, claramente, tanta dependência a si próprio e, claro, não ter condições de poder controlar tudo e, assim, os laos de baixo começarem a saquear o país por baixo e o país estar até hoje, passados 11 anos de paz, que o mesmo governou, ok? De 2002 a 2016, foram 11 anos de paz e em 11 anos fazem-se grandes cidades, mas o país não conseguiu avançar porque o presidente claramente perdeu o controle daquela equipa que o levou em momentos mais difíceis. Atenção que as pessoas que estão com o presidente João dos Santos de 79 a 2020 e 2002 eram as mesmas, que aguentaram momentos difíceis, mas momento do boom. Angola só teve 11 anos de boom, mas era muito dinheiro, mas também era muito poder se uma só pessoa. E não é possível o presidente João dos Santos tivesse a conseguir gerir Angola com tanto poder, tanto dinheiro que tinha. Aqui a lição é, quando tiver a perceber que está a ter muito dinheiro, muito poder, descentraliza. Tira-te de várias responsabilidades.
aquela Constituição de 2010 foi também a gota d'água, porque encheu-lhe de muitas responsabilidades, de muito poder e claramente muita coisa acontecia longe dos seus pés, porque não é possível um ser humano poder gerir mais de 20, 25, 30 milhões de habitantes na altura em que o mesmo era presidente. Angola viveu os melhores momentos, os momentos mais difíceis da sua história, na altura do presidente José Eduardo dos Santos, e Angola está a viver os momentos mais difíceis da sua história na era do presidente João Lourenço. Eu não sei se te interessa falar aqui do lourencismo, se sim, diz nos comentários que eu falarei sim, se não, claramente não falarei. Mas há aqui várias lições do eduardismo que acaba por matar todos os seus bônus de 79 a 2002 e 2002 a 2016, com um boom da economia, com imensos poderes. Claramente o senhor perdeu-se neste lamaçal e hoje sai ao poder, é desprezado, é esquecido por alguns que ele próprio criou e enriqueceu.